Olá, leitoras e leitores, meu nome é Jéssica, trouxe mais uma resenha, hoje vai ser do livro A Livraria dos Achados e Perdidos, da Susan Wiggs. Mais um vídeo pro canal, Mania de Leitores, roda a vinheta. Susan Wiggs, ela mora com o marido nos Estados Unidos, ela já tem mais de 50 livros publicados, entre eles Family Tree e a série Diários do Lago. Ela já ganhou 3 vezes o prêmio Rita, que é uma premiação para romances de ficção, e ela já tem vários livros publicados e traduzidos para mais de 20 países. Então, esse livro aqui, vou mostrar a capa de novo, que eu amei a capa desse livro, gente, estou apaixonada pela capa desse livro. Vou até levantar para mostrar para vocês, ó. Aqui tem vários, né, como se fossem árvores, e aí vários livros, várias capas, né, e diz bem o livro, né, o título do livro, que é Livraria dos Achados Perdidos. Aqui tem uma máquina de escrever ainda por cima, né, bem antiga. Esse livro é da editora Harlequin. Aí que é a lateral, né, a lombada também é muito bonito. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a história do livro. A personagem principal desse livro é a Natalie. Ela trabalha numa empresa, mas ela não está muito satisfeita de estar nessa empresa, porque ela não tem amigos de trabalho. Nessa empresa ela fica resolvendo vários problemas, ela não é reconhecida. Ela até ganhou uma promoção, né, foi promovida, ganhou um escritório só dela, mas com uma vista muito bonita, mas ela descobriu que as colegas de trabalho, né, dela não gostam dela. Ela escutou, sem as colegas saberem, né, as colegas falando mal dela, e isso arrasou ela, tipo, ela ficou muito, muito triste. A Nathalie, ela é inteligente, ela é esforçada, ela não gosta muito do emprego, mas ela está nesse emprego porque ela quer uma segurança, porque esse emprego, né, tem carteira assinada, tem benefícios. Então, apesar dela não gostar, e ela não gosta porque ela não tem amigas de trabalho, ela acabou de descobrir que as colegas de trabalho dela não gostam dela, falam mal dela, e ela fica procurando algo assim de benefício, porque quando ela era menor, né, a família dela, que no caso, né, é a mãe e o avô, não tinha uma condição financeira assim muito boa. Então, a mãe, ela sempre, desde pequena, ela estava preocupada com coisas que nem era para uma criança ficar preocupada, com relação a dinheiro, essas coisas em si. Então, ela quer meio que uma vida diferente, sabe, uma vida estável, uma vida que ela não tem que se preocupar com dinheiro. Ela tem um namorado, mas ela não sabe nem assim, se ama realmente ele ou se está com ele, porque, né, ela quer uma estabilidade, porque ela quer alguém, ela quer um companheiro para não se sentir sozinha. Então, essa história fala sobre ela. E, no caso, no meio da história, a mãe dela falece. Só que a mãe dela é nova, não tem nenhuma doença, né? Então ela não esperava que a mãe fosse falecer. Claro que até quando você sabe que alguém da sua família está doente já é difícil, então eu imagino quando você nem espera, foi uma coisa assim que aconteceu, que ela não esperava mesmo. Então ela foi pega de surpresa, né, uma surpresa ruim, e então ela tem que lidar com tudo, né, ver enterro, lidar com luto. A mãe dela também cuidava do avô, do Andrew, e ele já é um idoso, ele caiu e fraturou a bacia, então assim, ele precisa de uns cuidados. A mãe dela gastou muito dinheiro com o tratamento para a avó dela. Ele também anda com problema de memória, problema de saúde. Então assim, ele demanda um cuidado e gastos, né? E ela vai e tem que contar pro avô que a filha dele, né, que a mãe dela morreu. E é um baque, né? Ela que tem que dar a notícia, ela já está sofrendo, tem que dar a notícia, então ela dá a notícia pro avô, o avô fica arrasado. E o avô, por ter esse problema de memória, então ela meio que tem que ficar lembrando ele com certa frequência, porque
ela é muito parecida com a mãe dela fisicamente. Então ele confunde, e às vezes ele acha que a neta dele é a filha dele. No caso, a Blitz. A Blitz é a mãe da Nathalie. E aí ela fica triste, né, em ter que contar pra ele sempre que ele esquece, né, que a filha dele faleceu. E aí essa história conta também a vida deles, como era quando ela era criança. Ela fica lembrando acontecimentos, né, da infância dela com a mãe, da adolescência, do avô, que sempre foi maravilhoso com ela. Então ela se sente assim, que tem, né, por amor também, né, o avô, que ela tem que cuidar muito bem dele. Então ela leva ele pro médico, ela tá cuidando dele. Só que a livraria, eles, né, no caso, a mãe dela e o avô, tem uma livraria, que no caso é o título do livro, né, Livraria dos Achados e Perdidos. E essa livraria fica num prédio, e o prédio é muito, muito, muito antigo. E eles moram em cima da livraria. Então, no caso, esse prédio é da família deles há muito tempo. Tipo, o pai do Andrew, né, do avô da Nathalie, ele comprou o prédio porque ele morava ali quando era criança. E aí aconteceu algo que o livro vai explicar, que ele ficou longe da mãe. E aí, depois, quando ele ficou adulto, ele pelaquela rua, ele reconheceu o prédio, sabia que era ele, que ele morava com a mãe, e aí ele comprou o prédio. E aí depois ficou pro filho dele, né, o Andrew, que é o avô da Nathalie. E no caso o prédio é muito, muito, muito antigo e precisa de várias obras e reformas. Então a mãe dela falece, ela tem que lidar com a doença do avô, levar ele pro hospital, lidar com o luto dela, lidar com o luto do avô. A mãe dela tinha contratado um empreiteiro para poder reformar, né, botar barra de segurança em chuveiro pro avô dela, para ficar mais seguro, e fazer outras obras, porque estava com vazamento, enfim, estava com vários problemas. Só que isso ia além do orçamento deles, né, até porque a livraria já estava com dificuldade financeira e eles já estavam devendo dinheiro. Então a Nathalie não queria, mas ela ia entrar com um processo, né, para conseguir cuidar dos assuntos, né, da livraria, porque ela queria vender o prédio para conseguir quitar as dívidas e levar o avô para morar perto dela, né, por conta do emprego dela, que era em outra cidade. Só que ela não sabia que a livraria era do avô dela, ela achava que era da mãe. Então, quando ela descobriu isso, ela descobriu que ela ia ter que entrar com um processo para dizer que o avô dela não tinha mais condições de assumir a livraria, de lidar com os gastos, né, essas coisas todas. E ela não queria isso, ela se sentiu mal, porque ela não queria fazer isso com o avô, ela não queria tirar o avô dali, da onde ele morou desde criança, e o avô não queria sair, não queria que vendesse a livraria, então ela tentou continuar com a livraria. O empreiteiro, né, o faz tudo, é o Pat. Ele é super simpático, super legal, é bonito, e ele começa a fazer as reformas lá, e ele começa a pegar amizade com a Nathalie, com o avô dela, se preocupar com o avô dela. Ele tem uma filha que é muito fofinha, que é a Dorothy, e a Nathalie acredita, acha, né, que por ele ter uma filha, que ele é casado. Então ela se interessou por ele, mas não perguntou pra ele se ele era casado, e não deixava, né, dar em cima dele, ou quando ela achava que ele estava dando em cima dela, ela pensava, não, ele não pode estar dando em cima de mim porque ele é casado. E no meio da história também ela conhece um escritor que é super famoso, super galã, sabe, sucesso, sucesso. E esse escritor começa, né, se interessou por ela e começa a sair com ela, faz um dia de autógrafo lá na livraria dela para ajudar, né, a levantar a livraria e também para vender os livros dele, logicamente. E começa uma saída, tem um romance, e aí ela fica dividida entre esse escritor super bonitão e o Pat, né. E eu não vou contar no final com qual dos dois ela fica, ou se ela fica com um dos dois, mas a história em si é essa. Ela, no começo, sem saber se vai ficar e tentar salvar a livraria ou se ela vai ficar no emprego dela e tirar o avô de lá. Durante o livro ela decide, ela pede demissão do emprego, fica morando lá com o avô e tenta levar a livraria, mas fica muito, muito, muito difícil. E no meio dessas reformas,
eles vão encontrando, porque é a livraria dos achados e perdidos, né? Eles vão encontrando objetos, tipo, dentro da parede, sabe? Em lugares assim. Medalhas, vaso de dinastia lá. Então, coisas que valeriam dinheiro. Então ela fica pensando em vender, né, esses objetos para conseguir ter dinheiro, para conseguir manter a livraria. Só que ela mostra pro avô, fala pro avô e eles descobrem que esses objetos têm donos. Então, ao invés de vender, eles vão encontrar as famílias e devolvem os objetos, porque afinal de contas é um objeto, né, da história da família de alguém. E o avô dela gostaria muito de descobrir a história da própria família, né? Então, ele é bem certinho com essas coisas e eles devolvem. E aí a Nathalie também quer devolver, logicamente, mas por um lado ela fica meio tipo, mas se vendesse daria tanto, daria pra salvar a livraria. E, enfim, eles devolvem, conhecem outras pessoas, né, dão os objetos, entregam, e é muito legal. Então, assim, eu gostei muito desse livro, além da capa maravilhosa, que eu estou completamente apaixonada por essa capa, totalmente. Eu gostei muito dessa história porque é uma história que eu nunca tinha lido, uma história sobre uma livraria, né? Então, assim, eu como gosto muito de ler, é uma história que se passa num local onde tem, né, livros. E essa história também, ela cita vários livros dentro dela, tanto que aqui no final vem umas páginas só dos livros e autores citados, ó. Essa aqui é a primeira página. Aí tem a segunda página. Aí a terceira página. E a quarta página. Então, assim, eles citam muitos livros. Então tem livros até que eu fiquei com vontade de procurar saber, de ler, pra conhecer, né? Até porque eles citam, eles falam, meu livro preferido é esse. Eu gosto muito do personagem tal. Às vezes eles citam frases dos livros. Dentro desse livro também tem uma prateleira que a mãe da Nathalie fez, né? Que é com livros onde ela sublinhou algumas passagens que ela achou importante ou interessante para as pessoas lerem e refletirem, sabe? Então eu achei muito legal essa ideia. E também durante a história, você, como a mãe dela, né, a Blitz, faleceu, você vai conhecendo a Blitz pelas coisas que a Nathalie fala da própria mãe, pelas lembranças da Nathalie, pelas lembranças do Andrew, né, do avô da Nathalie. Então, assim, apesar da Blitz, né, no começo do livro ela já ter falecido, ela é uma personagem que você, tipo, se apega, porque você passa a conhecer ela. E eu achei isso muito legal também, né? Porque já no começo ela já é falecida, mas você conhece ela, você descobre o jeito, a personalidade e tudo assim dela. E no caso a Blitz também, né, a mãe da Nathalie, ela engravidou da Nathalie e depois ela teve uns namoros, mas nada sério, sabe? E ela ficou como se fosse traumatizada, né, por conta do pai da Nathalie, né? Então ela não queria se envolver. E a Nathalie acabou pegando um pouco, eu acho, disso também, de medo de se envolver, medo de se relacionar com homens, né, no caso. E assim, esse livro traz muitos assuntos, aborda muitos assuntos mesmo, né? O luto da Nathalie pela mãe, o luto do Andrew pela filha, né? Ele pela idade dele avançada, as experiências dele, né? As dificuldades dele de saúde, os problemas de saúde, ele querendo que a Nathalie seja feliz, né? Se envolva, tenha um relacionamento, a Nathalie querendo dividida entre, né, vender o prédio, a livraria, fechar tudo e ficar vivendo a vida dela que seria mais segura no trabalho dela, ou, né, proporcionar mais alegria e deixar o avô dela no local, na casa onde ele sempre morou. E ela gosta também de trabalhar na livraria. Ela é muito mais feliz na livraria do que no trabalho dela, então ela fica naquela indecisão entre trabalhar num lugar onde eu ganho dinheiro certo, onde eu tenho carteira assinada,
ou trabalhar, né, na livraria onde eu sou mais feliz, mas onde tem dívidas e eu não sei se vai dar pra manter a livraria por muito tempo, né, as contas, as despesas. Então, assim, eu gostei muito desse livro. Esse livro não tem ação, né, não tem, assim, suspense, mas eu amei o livro mesmo. Então eu recomendo esse livro para quem quiser. Espero que tenham gostado da resenha e até a próxima resenha. Tchau! E não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar, apertar o sininho para receber a notificação do canal. Então é isso, gente. Tchau, até a próxima resenha.